quando alguém te conta alguma coisa, compartilha com você um acontecimento, de um desafio que ela enfrentou ou está enfrentando e não está conseguindo lidar com isso? E aí ela desabafa e expõe aquilo para você. Porém, para você, a resolução daquilo parece tão óbvia, tão simples, que às vezes você perde até a paciência. Porque você pensa, não é possível, essa pessoa não quer ajuda não, ela não quer resolver isso. Porque eu tô aqui mostrando para ela, dando para ela até dicas de como ela pode fazer, mas ela não se esforça para resolver. Dá uma impressão de que ela só quer reclamar mesmo. Se você se identificou com essa situação, esse vídeo pode ser para você. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Para quem não me conhece, muito prazer, o meu nome é Raquel, eu sou consultora e completamente apaixonada por assuntos de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. E diariamente eu tento vir aqui compartilhar com vocês experiências, ferramentas e aprendizados que eu tenho adquirido no meu processo de evolução. Então desde já, se você tem aí algum assunto que você gostaria que eu trouxesse um vídeo falando um pouco mais sobre ele, deixe aqui nos comentários, porque semanalmente nós vamos estar sorteando alguns desses assuntos para poder trazer aqui para vocês. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre uma situação que às vezes faz a gente dar uma surtada, que é quando uma pessoa vem desabafar com você sobre uma situação. Aí você para, escuta, entende o que está acontecendo, encontra um meio de resolver aquilo, explica para a pessoa, mas mesmo assim ela ainda continua batendo na mesma tecla. De que é difícil, de que o problema está no outro, na situação. E fica ainda pior quando a pessoa volta uma outra vez se queixando de um outro acontecimento que o problema é o mesmo. Só muda o cenário, porque o problema é o mesmo. E aí você não aguenta, porque você pensa, não é possível, essa pessoa só pode estar cega. Como que ela não está conseguindo enxergar, entender e resolver uma coisa que está tão óbvia? No vídeo de hoje eu vou te explicar o porquê isso acontece e também vou te apresentar uma maneira de lidar melhor com esse tipo de situação. Gente, eu já passei por isso tantas vezes que eu já até perdi as contas. Até que um dia eu comecei a me questionar do porquê que isso acontece. Porque eu pensei, alguma coisa tem. Como pode uma mesma coisa acontecer com várias pessoas? Tem que ter uma explicação para elas do nada entrarem em um portal que cega elas, distorcendo totalmente o modo de ver e entender as coisas. Porque às vezes se trata de pessoas super inteligentes, que é claro ali a habilidade de raciocínio da pessoa. E aí do nada ela não consegue entender uma coisa tão simples. E foi aí que eu entendi que apesar de, ao meu ver, aquilo parecer tudo muito simples, para aquela pessoa não era. Pode ser a situação mais fútil que existe, para aquela pessoa é difícil, porque naquele momento não se trata da situação em si, e sim do significado que aquilo tem para aquela pessoa. E que infelizmente, por mais que ela tente te explicar, expressar aquilo, você não vai conseguir entender se você continuar escutando com a cabeça. Sabe por quê? A racionalidade do seu próprio cérebro não vai te permitir entender que aquilo não é óbvio. Eu vou te dar um exemplo de uma situação pessoal minha que você vai entender ainda melhor. Eu sempre tive um medo extremamente desproporcional de cachorros ou de qualquer animal que tem 4 patas, principalmente quando são grandes. Quem me conhece sabe disso muito bem. É uma coisa que eu já venho tratando e apesar de já estar melhorando bastante, ainda é um desafio bem grande pra mim, sabe-se lá por quê? Eu suponho que venha de um episódio que minha mãe passou quando estava grávida de mim com o cachorro, mas enfim. É um desafio que as pessoas costumam ter um certo tipo de dificuldade de compreender, porque realmente é muito complexo, pois quando eu me deparo com um cachorro ou qualquer outro animal parecido, o meu sistema de alarme é ativado, comprometendo todo o meu comportamento naquele momento, ou seja, eu congelo, meu mundo para e em uma fração de tempo parece que existe só eu e o cachorro. E ao meu ver, na minha cabeça, não existe nada que eu possa fazer para conseguir lidar com aquele cachorro, com um possível ataque que vai se desdobrar especificamente comigo. Mesmo que tenha outras 20 pessoas ali naquele lugar, na minha cabeça o cachorro com certeza vai me escolher. Hoje em dia, como eu venho buscando tratar isso, eu já consigo lidar melhor com as minhas emoções quando acontece do meu sistema de alarme ser ativado. No sentido de que depois de um tempo eu consigo ali voltar à vida, ao normal, terra chama Raquel, e buscar encontrar um meio de lidar com aquela situação. Porém, eu já enfrentei inúmeras situações envolvendo esse conflito. Mas tem uma em especial que aconteceu quando eu estava com uma amiga que nós somos, muito chegadas. Nós costumávamos a fazer caminhada todo dia ali no fim da tarde e no início da noite. E aí, estávamos nós lá fazendo caminhada e um dia nos deparamos com simplesmente um cavalo no meio da avenida comendo um matinho.
Era uma avenida um tanto que vazia e só tinha eu e ela. E naquele momento eu travei, simplesmente congelei, como já era de costume. E apesar da avenida ser grande, na minha cabeça não existia espaço que eu poderia passar que o cavalo não iria me atacar. E aí, analisando de forma lógica, ela começou a tentar me explicar que dava para passar. Que a avenida era grande, a gente ia passar no outro canto e o cavalo nem ia perceber que a gente ia passar. Só que enquanto ela tava falando, eu só escutava blá 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 lá no fundo, porque eu estava ali imersa no mundo entre eu e o cavalo e o perego. E aí eu falava com ela que não dava e ela acabou perdendo a paciência. Ela já não estava num bom dia e ainda juntou a situação que ela não conseguiu compreender. Só que aí a gente conversou, eu expliquei pra ela que aquilo era uma dificuldade minha, que era uma dificuldade grande. Tentei expressar de alguma forma o quanto aquilo ali pra mim era difícil. Só que depois, no outro dia, se eu não me engano, porque na hora ficou ali, eu travada com o cavalo. Se eu não me engano, ela até foi na frente e eu fiquei até me recompor. Só que depois que eu expliquei pra ela, ela até me pediu desculpa. Ela explicou que ela não sabia que era nesse nível. Enfim, eu te contei tudo isso só pra te mostrar o quanto que às vezes situações que ao nosso ver são simples, pra outras pessoas pode ser difícil em níveis que a gente nem imagina. Você mesmo deve ter algum desafio desse tipo. Seja uma fobia, um receio, algo que te estressa, que de alguma forma te faz perder a noção do real perigo da situação. Porque independente do que for, pra você é complicado, pois envolve emoções muito além do conhecimento da situação em si, que te tira da realidade e que instantaneamente te leva para um mundo paralelo, aonde por menor ou mais simples que seja a coisa ou a situação, lá é grande, enorme, perigoso, fatal e inadmissível. E isso pode ser qualquer coisa. São literalmente infinitas possibilidades. Mas seja qual for ela, para aquela pessoa que enfrenta aquilo como um desafio, é complexo e difícil de lidar. Desse modo, sempre que você se encontrar em uma situação em que alguém está compartilhando com você alguma coisa que para você parece simples, mas a pessoa continua com a insistência na dificuldade, por menor que seja ou por mais óbvio que possa parecer ser, a melhor forma de lidar com esse tipo de situação talvez seja tentar escutar com o coração. Você pode tentar associar com uma dificuldade sua. É claro que você não vai entender o quanto é difícil para aquela pessoa, mas talvez você vai conseguir chegar perto. Por exemplo, sempre que acontece comigo e quando eu consigo lembrar, é claro, porque tem dia que a gente não tá num bom dia que a gente não consegue nem associar. Mas eu tento sempre buscar associar com o meu medo de cachorro, que aí eu entendo que aquilo para aquela pessoa não é normal. Às vezes não acontece na hora, às vezes na hora eu fico ali sem entender e acabo deixando pra lá, mas depois eu lembro e penso, gente, eu acho que aquela pessoa tem dificuldade com isso. E aí eu busco a voltar lá, conversar com ela, compreender, explicar pra ela que tá tudo bem, mostrar pra ela que eu compreendo ela, pois eu consigo entender que pra aquela pessoa, aquela situação específica não é tão simples como parece. E isso muda toda a minha abordagem, a minha forma de ver, entender e até mesmo de tentar buscar ali com ela uma solução. Às vezes, apenas o fato de você ouvir, entender e verdadeiramente compreender aquela pessoa, sem julgar ser fácil e óbvio, apenas escutar já é o suficiente. Até porque esse tipo de dificuldade não é superado assim da noite pro dia, apenas com uma simples conversa. É necessário ter muita paciência, dedicação e muitas das vezes até mesmo um tratamento terapêutico especializado, que você pode até sugerir para a pessoa buscar, mas em princípio, tente apenas compreender e acolher aquela pessoa, sem desmerecer ou julgar, tenta apenas escutar e compreender pelo coração, porque eu tenho certeza que fazendo isso, você já estará sendo de grande valia para que ela se sinta compreendida e segura o suficiente para seguir e ir cada vez mais fundo para aprender e conseguir lidar com aquela situação. Então é isso, pessoal, que eu queria trazer para vocês. Eu espero que todas as informações que eu trouxe nesse vídeo possam te ajudar a lidar melhor com esse tipo de situação. E se você gostou desse vídeo, fica de olho, porque diariamente eu trago vídeos como esse a fim de te auxiliar no seu processo de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal.